Graça e paz, queridos, bom dia. Tudo bem com vocês? Vocês, por favor, que se coloquem em pé. Estamos aqui mais uma manhã para estudarmos a palavra do Senhor, né? Que privilégio, num dia tão lindo como esse, né? Céu de brigadeiro, como muitos dizem. Céu azul, esse sol maravilhoso brilhando. Tudo isso obra das mãos do nosso Senhor, Criador de todas as coisas. Aleluia. Vim para adorar-te, vim para dizer que te amo, ó Pai, és tudo para mim, e eu exalto teu nome, eu exalto teu nome, eu exalto teu nome, ó Pai. Vim para adorar-te, vim para dizer que te amo, ó Pai, és tudo para mim, e eu exalto teu nome, eu exalto teu nome, eu exalto teu nome, ó Pai. Te exaltamos, te exaltamos, te exaltamos, ó Senhor, te exaltamos, te exaltamos, te exaltamos, ó Senhor. E eu exalto teu nome, eu exalto teu nome, eu exalto teu nome, ó Pai. E eu exalto teu nome, eu exalto teu nome, eu exalto teu nome, ó Pai. Aleluia. Queridos, duas orações voluntárias você pode orar, nós vamos concordar com a sua oração, agradecendo ao Senhor por esse tempo, por esse dia. Em nome de Jesus, faça isso. Obrigado, Senhor.
Obrigado, Senhor, por esse dia. Obrigado pelo privilégio que temos, Senhor, nessa manhã, de livremente podermos nos assentar para ouvir, para estudar, para aprender da Tua palavra, Senhor. Obrigado por esse privilégio. Obrigado por essa liberdade, Senhor. Obrigado pelo privilégio que temos de termos uma Bíblia nas nossas mãos, na nossa casa, Senhor. Obrigado porque podemos abrir as portas desse lugar e, sem impedimento algum, podemos nos reunir na Tua presença, Senhor. Obrigado, Senhor, porque podemos confessar e professar o Teu nome nessa nação, livremente, Senhor, sem nenhuma restrição. Obrigado, Senhor, porque nós podemos, Pai, falar em alta voz, falar contigo em alta voz, orar, Pai, declarar o nosso amor por Ti, declarar que nós Te exaltamos, declarar que Tu és digno, Senhor. Obrigado por esse privilégio, por essa liberdade que temos, Senhor. Quando muitos não têm nada disso, Senhor. Quanto muitos sofrem, Senhor, e muitas vezes perdem suas próprias vidas por causa da Tua palavra e por causa da Tua obra, Senhor. Te louvamos, Senhor, Deus, e pedimos mesmo que o Senhor fale conosco através da Tua palavra nessa manhã. Obrigado porque podemos estudar e aprender mais da Tua palavra, e aprendendo mais da Tua palavra, aprender mais de Ti, Senhor, Deus, e Te louvamos porque sabemos que não é um conhecimento intelectual, Senhor, mas é a Tua palavra. Nós estamos aqui, Senhor, sendo treinados, Pai, na espada do Senhor, que é capaz de fazer divisão entre alma e espírito, Senhor, e estamos aqui para sermos adestrados pelo Senhor, Pai, no uso da Tua palavra. Muito obrigado, Senhor, em nome de Jesus. Amém, amém, amém. Pode se sentar. Glória a Deus, Elisângela. Bom dia, meus irmãos, que Deus te abençoe nessa manhã. Esse é o dia que o Senhor fez e preparou para cada um de nós. Vamos receber mesmo esse tempo com toda a graça, com toda a gratidão, aquilo que o Senhor tem para ministrar no nosso coração. Então, lembrando que nós estamos estudando os livros históricos da Bíblia. Nós já estudamos o livro de Josué, o livro de Juízes na semana passada, e hoje nós vamos estudar o livro de Ruth. Os livros históricos contam a história de Israel. E nós acabamos de passar aí pelo livro de Juízes, que nós vimos que é um tempo bem difícil ali na vida de Israel, na vida da igreja, numa época realmente, como está escrito na palavra, que o povo não tinha rei e cada um fazia aquilo que parecia correto, que parecia reto aos seus olhos. E contrastando com toda essa história ali nos últimos capítulos de Juízes, vocês devem lembrar que foram duas histórias ali bem feias mesmo, bem difíceis. E nós iniciamos o livro de Ruth, uma história muito linda, uma história que conta um tempo que eles estavam vivendo o mesmo tempo de Juízes, com a mesma cultura, o mesmo povo, mas uma história que se contrasta com o que nós vimos anteriormente. Uma história realmente muito tremenda, e eu creio que nessa manhã todos nós vamos ser ministrados com a história de Ruth, vamos aprender com essa história. E eu pedi para vocês, coloquei lá no aplicativo, para vocês estarem meditando. Só um minutinho. Meditando no livro de Ruth, nesses dias aí, que eram apenas 4 capítulos, e eu coloquei lá para vocês uma pergunta, para que nós estivéssemos aqui conversando, refletindo junto, em que o livro de Ruth se diferencia dos outros livros que nós já lemos, que nós já estudamos do Antigo Testamento. Eu vou pedir então para alguém aí, para quem quiser, né, compartilhar o que percebeu, a diferença, o que chamou a atenção.
mais? Vai compartilhar conosco. Amém. Mas Esther, pega o mouse da tia ali, por favor. Achei. Sim. Uhum. Mas alguém percebeu algum detalhe diferente que diferencia dos demais livros que nós já estudamos, que nós já lemos? Mais alguém? Pastor Samuel não vale? Mas, nossa, né? É um livro realmente que nos ensina tanto. Tudo isso que vocês falaram são detalhes que chamam a atenção da gente, né? Amém. Então, claro, todos esses detalhes que vocês falaram, mas o que diferencia dos demais livros, se vocês perceberem na leitura, que nós não vemos eventos sobrenaturais. Nós não vemos, como nós vimos lá em Josué, o Jordão se abrir, o anjo do Senhor aparecer, o Espírito do Senhor vir, né, eventos e sinais, nós não vemos nesse livro. Nós vemos uma história de uma pessoa simples, né, como a irmã falou, uma vida diária normal, né, simples, mas Deus agindo através da vida simples ali de Ruth. Então, nós vamos seguir aqui, conforme vocês têm ali na apostila de vocês. Então, o irmão falou ali o nome de uma mulher, né? Então, o nome da personagem principal é o nome do livro, a nacionalidade dela, que é moabita. A autoria é desconhecida, a tradição judaica remete a Samuel, e há a menção também ao livro de Davi, que pode identificar uma data posterior.
Então, o contexto histórico também, vocês já mencionaram, a gente percebe que é um estilo romântico. Nós percebemos as falas entre as personagens, entre Noemi, Ruth, Orfa, as próprias vizinhas. Então, passa em todo um contexto ali, contando mesmo uma narrativa. E aqui no livro de Ruth, já no capítulo 1, nós percebemos, aqui nos mostra que esse acontecimento foi durante o tempo de Juízes, porque inicia Ruth 1, no verso 1, e sucedeu que, nos dias em que os juízes julgavam, e houve um evento específico que, a partir dele, inicia toda a história de Ruth, que foi a fome. Ruth 1, 1. Houve uma fome na terra, e por isso um homem de Belém de Judá saiu a peregrinar nos campos de Moabe, ele, sua mulher e seus 2 filhos. Então, aqui que inicia a história, quando há fome lá em Belém de Judá, e Elimeleque, juntamente com a sua esposa Noemi e os seus 2 filhos, saem para peregrinar em Moabe. Então, o propósito propõe um elo perdido ali dos ancestrais de Davi. Nós já vamos ler lá, quando nós chegarmos no final do livro, então, a Obed, que faz parte ali da genealogia de Davi, né? Nós vamos ver também, durante o nosso estudo de hoje, aspectos importantes da vida social, como que eles viviam, como que o povo de Israel vivia ali socialmente. A inclusão de Ruth na aliança, e, claro, uma história de amor, de cuidado, o amor de Ruth para com a sogra, que é uma história realmente que nos chama a atenção, o relacionamento que elas têm uma com a outra, de Boaz com Ruth, e, claro, o amor de Deus por alguém que era uma moabita, que era uma estrangeira. Então, agora nós vamos ver a estrutura e o conteúdo do livro. Nós vamos passar, então, por alguns pontos importantes da história de Ruth. Então, houve fome na terra, lá de Belém de Judá, e Elimeleque sai com a sua esposa e vai lá para os campos de Moabe. Lá, Elimeleque morre e os seus 2 filhos casam com 2 moabitas. Depois disso, o que acontece é que os 2 filhos também morrem e não deixam descendência. Então, a Noemi, ela ouviu falar que lá na terra onde ela morava, lá em Belém de Judá, Deus havia visitado o povo. Eles estavam passando num período ali de dificuldades, de fome. E aqui, Noemi sai com as suas 2 noras em direção lá à terra de Belém de Judá. E nesse caminho, a gente vai perceber ali um diálogo entre a Noemi e as suas duas noras, né? E ela fala ali para elas voltarem para a casa delas, para os pais delas, para os deuses delas, porque lá na terra onde elas iriam, lá em Belém de Judá, elas seriam consideradas como estrangeiras, como pessoas ali que, enfim, não poderiam ser até mesmo desprezadas. Elas choram, as 3 ali, continuam o caminho, e a Orfa, então, se despede da sua sogra, quando elas choram ali pela 2ª vez, e vai voltar para a terra dos seus pais. Quando acontecia o esposo, no caso ali, morrer, ela não tinha cunhado, ela não tinha descendente, então elas poderiam voltar para a sua terra, enfim, e constituir novamente casamento. Então, a Orfa faz ali sua escolha, mas Ruth, a palavra de Deus diz que Ruth se apegou à sua sogra. Vocês devem lembrar que no último estudo nós falamos sobre o significado dessa palavra, se apegar, que nós vemos também em Gênesis, que fala do relacionamento entre o homem e uma mulher. O sentido da palavra se apegou, né? E nós vemos aqui Ruth se apegar à sua sogra. Nós vemos uma das declarações mais lindas, né, da Bíblia, que Ruth fez para a sua sogra. Disse, porém, Ruth: não me inste para que te abandone e deixe de seguir-te, porque aonde quer que tu fores, irei eu. E onde quer que pousares, ali pousarei eu. O teu povo é o meu povo. O teu Deus é o meu Deus, e onde quer que morreres, morrerei eu, e ali serei sepultada. Faça-me assim o Senhor, e outro tanto, se outra coisa
que não seja a morte me separar de ti. Por favor, Samuel. Pastor. E aí depois veio Boaz, né? Que lá para frente. Glória a Deus, né? Aí aqui nós vemos o que acontece quando elas estão chegando, quando elas chegam lá em Belém de Judá. O povo, ela era de lá, né? Ela fazia parte ali dos efranitas. E quando elas entraram na cidade, as pessoas falavam, não é essa a Noemi? As pessoas reconheceram ela. E o significado da palavra do nome, que nós sabemos como eles tinham, né, como tinha o valor, o significado do nome, o significado do nome de Noemi era alegre. E ela fala assim, não me chame de alegre, não me chame de Noemi, porque eu sou amarga, me chame de Mara, porque o Senhor com amargura veio sobre mim. Então, ela nesse momento de dor, claro que se nós nos colocarmos no lugar da Noemi, ela estava passando por um momento muito difícil da vida dela. E vamos ver então aqui a declaração que ela faz. Ela diz assim, porém ela lhe dizia, não me chameis Noemi, chamai-me Mara, porque grande amargura me tem dado o Todo-Poderoso. Cheia parti, porém vazio o Senhor me fez tornar. Porque, pois, me chamarias de Noemi? O Senhor testifica contra mim e o Todo-Poderoso me tem feito mal. Então, naquele momento de dor, ela estava, no coração dela, ela achava que Deus tinha feito isso com ela. E ela fala, quando eu saí daqui, eu saí com meu esposo, eu saí com os meus 2 filhos, e agora eu estou voltando vazio, estou voltando sem nada. Então, Noemi estava aqui amargurada. E quando elas chegam lá, estão lá já, Ruth fala para sua sogra que ela vai sair para procurar espigas junto aos segadores. E a palavra de Deus dizia, ela fala assim, vou pegar espigas, juntar espigas no campo lá que me caí em sorte. E nós vemos, aqui nós já começamos a observar um pouquinho mais desse agir de Deus, trabalhando na vida dela através de algo que era tão casual. Ruth casualmente vai colher as espigas. E acontece o quê? Dela ir justamente colher espigas no campo de Elimeleque. De Elimeleque, que era o parente de Elimeleque, né? No campo de Boaz, que era o parente de Elimeleque, mais próximo ali. E ela vai colher espigas ali. E nesse tempo aqui, Boaz já tinha ouvido falar a respeito de Ruth. A respeito do que ela havia feito para a sogra. E ele declara aqui uma palavra linda para ela. Olha o que ele fala. O Senhor retribua o teu feito e te seja concedido pleno galardão da parte do Senhor, Deus de Israel, sob cujas asas vieste abrigar. Linda essa palavra, né? Porque ela escolheu estar debaixo dessas asas. Ela escolheu esse Deus, cujas asas ela veio se abrigar. E eu creio que se cada um de nós aqui pensarmos, na nossa vida, no nosso dia a dia,
quantos momentos que nós temos que você olha assim, nossa, que você percebe na tua casualidade, vamos dizer assim, como aconteceu com Ruth, Deus se movendo. Deus agindo na tua vida, que você percebe assim, que o Espírito Santo de Deus fala no teu coração, assim, é Deus fazendo, é Deus agindo na minha vida. E eu até quero compartilhar aqui com vocês algo assim algo simples, mas de Deus se movendo na minha vida. Eu vou contar porque tem relação com o nosso estudo aqui. Há uns 3 anos, exatamente uns 3 anos atrás, na nossa lição de célula, nós trabalhamos a respeito da palavra, de como que era importante a palavra. E eu me lembro que nós fizemos uma dinâmica, não me lembro o que eu escondi, se as meninas lembram, mas algo para elas irem procurar. E nós fizemos assim, era aquela meditação que para nós buscarmos a palavra como se busca o ouro, a prata e pedras preciosas. E a partir dali, Deus nos deu uma direção para que nós, em célula, em grupo, meditássemos a Bíblia, um capítulo por dia. E nós iniciamos aí há 3 anos atrás, um capítulo por dia, e todo dia uma ficou responsável de compartilhar aquilo que Deus havia falado ao seu coração, aquilo que aprendeu, como nós compartilhamos aqui. Nós fizemos aí durante 2 anos o Novo Testamento, passamos pelo livro de Provérbios, e esse ano eu pensei, o que nós vamos estudar juntas? Vamos começar a estudar os homens e as mulheres da Bíblia. E nós começamos no início desse ano meditar a história de Abraão, a história de Davi, de Samuel, de Ana, de Ruth, de Esther. E quando o pastor Samuel me chamou, me propôs esse desafio, porque eu digo, é um desafio, Deus precisa nos dar graça, né, para estar fazendo isso. Nós já havíamos passado por todos os livros ali dos inícios, Gênesis e tudo mais, e nós estávamos justamente meditando Josué. E o pastor Samuel, eles acham os livros históricos, né? Falei, ai, glória a Deus, né? É algo simples, mas é na casualidade que a gente percebe, a gente vai percebendo o mover e o agir de Deus. E eu creio que se eu desse oportunidade aqui, tantas coisas vocês estão lembrando, né? E tem tantas coisas para nós lembrarmos do nosso dia a dia, Deus movendo, eles pensam, nossa, mas fui eu que escolhi, mas eu escolhi justamente aqueles livros, né? Então, assim, Deus é tremendo, Deus age mesmo nas nossas vidas. Nós precisamos estar com o nosso coração atento àquilo que Deus quer falar. E aqui nós já vemos Noemi, deixa eu ver se eu passei aqui só um pouquinho. Então, aí nós vemos aqui, então, Noemi já reconhecendo que a bênção vem de Deus. Porque Ruth chega contando para ela aonde que ela tinha ido colher as espigas, justamente no campo de quem seria um dos remidores. E olha só como aqui nós já vemos a mudança da declaração de Noemi, em Ruth 2:20. Então Noemi disse à sua nora, bendito seja ele do Senhor, que ainda não tem deixado a sua beneficência, nem para com os vivos, nem para com os mortos. Disse-lhe mais Noemi, esse homem é o nosso parente chegado e um dentre os nossos remidores. Então aqui eu creio assim que Noemi já começou a perceber nesse agir que não era só algo casual. Ela ter ido colher espigas justamente nesse lugar. Também a forma que que Ruth foi achando graça aos olhos de Boaz, a benevolência dele ali com ela e tudo mais, ela começa a perceber já tudo isso. Então, aqui, Noemi aconselha a Ruth. E como vocês falaram também, que nós percebemos esse relacionamento das duas, que eu creio assim que era um relacionamento que elas foram construindo de anos. E eu creio assim que Ruth, ela já conhecia esse caminhar também de Noemi com Deus, porque a gente vê assim que ela responde com obediência e ela fala para a sogra dela, tudo que você falar eu vou fazer. Então ela responde a ela, a gente vê aquele comportamento dela ali também de honra, né? Em Ruth 3:5 ela fala, tudo quanto me disseres farei. Então a Ruth ali, ela recebe
uma orientação de Noemi, de como que ela deveria agir para se apresentar ali ao seu remidor, e ela faz tudo conforme a sua sogra fala. E aqui, então, nós lemos Ruth 3:10, que a palavra que o Boaz fala para Ruth: bendito sejas tu do Senhor, minha filha. Melhor fizeste esta tua última benevolência do que a primeira, pois após nenhum dos jovens foste, quer pobre, quer rico. Agora, pois, minha filha, não temas. Tudo quanto disseste te farei, pois toda a cidade do meu povo sabe que és mulher virtuosa. Que coisa mais linda, né? Então, nós vemos aqui, toda uma cidade já estava falando e já tinha ouvido do testemunho da vida de Ruth. E aqui essa palavra, né, que ele fala para ela, que toda a cidade sabia. Então, nós vemos aqui Ruth não buscando benefício próprio, mas ela estava mesmo com um coração de serva, com um coração que estava ali para servir mesmo a sua sogra. E o testemunho dela falou a cidade toda. E eu creio que assim precisa ser nas nossas vidas. O teu testemunho, o meu testemunho tem que falar, em primeiro lugar, dentro da minha casa, mas também no teu trabalho, na cidade, aonde você está, que as pessoas olhem e vejam através do teu testemunho Deus também agindo, né? Então, Boaz redime a herança de Elimeleque. Nós vemos ali na história também que havia um outro remidor que tinha preferência antes de Boaz. Então, nós vemos ali também, aqui nós já podemos também perceber um pouquinho dos costumes que eles tinham lá, que Boaz também segue tudo conforme ele precisaria, a forma que ele precisaria agir do costume deles. E a gente vê também, se você prestar atenção no texto, que fala assim que o outro remidor estava passando. E Boaz falou, vem cá. Chamou ele ali, né? E já chamou 10 homens, porque eles precisavam ter outras testemunhas. Já chamou ali, contou a situação de Ruth. Esse remidor abre mão, eles têm ali algo que era do costume deles também, de entregar o sapato, mostrando, né, essa atitude dele, que ele estava ali abrindo mão, e passa essa remissão, então, para Boaz. E nós vemos tudo isso acontecer, né, nesses capítulos. E aqui nós vemos também uma outra bênção. Vocês já perceberam como algumas palavras que eu coloquei aqui são decretos de bênção? Que Boaz falou para Ruth, que Ruth falou também ali até a respeito da vida dela. Nós vemos aqui uma cidade inteira abençoando alguém que era uma moabita. Ruth poderia ter chegado ali e ser vista como uma estrangeira, porque a estrangeira ela não era alguém ali que era bem vista e acolhida. E olha como Deus muda a história de alguém. Nós não vemos só uma pessoa, mas nós vemos uma cidade inteira abençoando Ruth. Olha só o que diz ali Ruth 4. E todo o povo que estava na porta e os anciãos disseram, somos testemunhas. O Senhor faça a esta mulher que entra na tua casa como a Raquel e como a Lia, que ambas edificaram a casa de Israel. E porta-te valorosamente em Efrata, e faza-te nome afamado em Belém, e seja a tua casa como a casa de Pérez, que Tamar deu à luz a Judá, pela descendência que o Senhor te der esta moça. Olha só, aqui a cidade já estava abençoando a descendência. A bênção que eles estavam declarando sobre a vida de Ruth. Aqui nós vemos as mulheres abençoando a Noemi. Alguém quer ler? Ruth 4, do 14 ao 17.
Amém. Então, essa palavra, né, que as mulheres abençoando Noemi. Lembra como Noemi falou que ela havia saído vazia? Tinha saído cheia e tinha voltado vazia. Aqui Deus traz a bênção sobre a vida dela. E as mulheres falam para ela assim que a Ruth é melhor do que 7 filhos para ela. O amor que essa nora tem pela vida dela. E ela recebe esse filho de Ruth, esse neto, como um filho. E quem é avô, aqui avó, né, tem mais propriedade, eu imagino, que seja maravilhoso, seja mais do que um amor de um filho. É comparado aqui com um amor de filho, porque eles falam que Noemi recebeu como filho esse neto. Então, que Deus trouxe esse neto para ela, que ia nutrir ela na velhice. Então, ela não estava mais sozinha. Deus tinha dado para ela uma nora, que valia mais do que 7 filhos, e ali um neto, que nós vemos então aqui que nasce esse filho, que ele recebe o nome de Obed, e esse é o pai de Jessé, pai de Davi. Então aqui nasce o avô de Davi, da descendência ali de Ruth, que era essa moabita, que Deus muda a história dela. Então, que mensagem, o que nós aprendemos? Alguém aqui gostaria de compartilhar algo que aprendeu nesse livro, algo que falou ao seu coração? Amém. De quem permite. Glória a Deus, né? Trouxe de volta. Mais alguém? Então, nós vemos aqui que Ruth fazia parte, então, de uma nação que era considerada inimiga de Israel. Nós já passamos pelo livro de Números, onde conta, então, que essa nação, com Balaque, ela entrou em guerra contra a nação de Israel. E em Deuteronômio 23:3, havia uma palavra sobre os moabitas, que nenhum amonita, nem moabita entrará na congregação do Senhor, nem ainda a sua 10ª geração entrará na congregação do Senhor. E o que fez então com que Ruth entrasse nessa aliança? Como nós já compartilhamos aqui, ela entrou nessa aliança. Ela escolheu, ela falou: o teu povo será o meu povo, o teu Deus será o meu Deus. Nada vai me separar de ti, se não for a morte. Então, ali ela faz uma declaração que ela escolhe o Deus de Israel. E ela não só escolhe o Deus de Israel, como ela escolhe também abrir mão dos deuses da família dela, da cultura dela, daquilo que era a religião dela. E ela escolhe esse Deus. Aí nós vemos ali, vocês já lemos aqui Ruth 1:16 e 17, que nos mostra através dessa declaração dela, que ela fala: o teu Deus será o meu Deus, o teu povo será o meu povo. E também em Ruth 2:12, quando Boaz declara aquela bênção para ela e diz: o Deus cujas asas vieste habitar. Então ela escolheu, ela fez essa escolha, e isso fez com que ela
ela fizesse parte, então, desta aliança. Então, nós vemos aqui a inclusão de gentios no plano de salvação, que ela é prevista no chamado de Abraão, em Gênesis 2:3. Em ti serão benditas todas as famílias da terra. No caso de Ruth, nós vemos que não foi só uma inclusão, mas nós vemos também ela no plano de salvação, na genealogia do Messias. Vocês lembram mais alguém que aconteceu isso? Mulher, né? Raabe também. Raabe também, a palavra diz que ela fazia parte de um povo destinado à destruição, e Deus mudou a história dela. Salvou ela, salvou toda a sua casa, e também ela fez parte ali dos heróis da fé e da genealogia de Jesus. Então nós vemos aqui Ruth passando de uma linhagem incestuosa para uma linhagem que seria o canal de bênção para a humanidade. Alguém pega para nós esse texto de Gênesis 19, 36 a 37, onde fala que os moabitas eles descendiam da relação de incesto entre Ló e a sua filha mais velha. 19, 36, 37. Então, aqui mostra esse texto de onde descenderam os moabitas. O Senhor é aquele que acolhe aqueles que se submetem a Ele. Como a Cris falou, você escolheu habitar nesse lugar, você escolheu esse Deus, e o Senhor sempre acolhe. Assim como a salvação alcançou os gentios, alcançou as nossas vidas, alcançou também a vida de Ruth. E nós vemos então aqui é a resposta que nós já comentamos também a respeito da pergunta que eu fiz para vocês no WhatsApp. Então, aqui a diferença desse livro dos demais é as manifestações, que nós não vemos manifestações, visões, aparições, mas uma casualidade. Aqui um exemplo da casualidade, que foi quando Ruth foi colher as espigas. Ali diz ali, caiu-lhe em sorte uma parte do campo de Boaz, que era da família de Elimeleque. Então, Deus trabalhando através de uma vida simples, a vida de Ruth, a vida de Noemi, mas nós vemos o sobrenatural de Deus também acontecendo, não de uma forma sobrenatural, como nós como nós entendemos, mas nós vemos o agir e o mover de Deus no reino natural mesmo, na vida delas. E todo o desenvolvimento da história é marcado pela ação, então, natural de homens e mulheres. Então, agora nós vamos falar a respeito de alguns aspectos sociais. Então, o direito dos pobres e estrangeiros. Alguém pode pegar o Levítico 23, 22 e Ruth 2, 11 a 17. Quem lê Levítico? Ruth?
Amém. Então, essa palavra que a Cris leu antes de Levítico fala do cuidado de Deus com aqueles que eram os pobres, os estrangeiros. Então, havia essa permissão para eles irem nos campos e juntar daquilo que caía, daquilo que sobrava. Aí nós vemos aqui no texto que a pastora Andréia leu, Ruth fazendo isso, e Boaz já falando, deixa cair mais um pouquinho ali para ela, vem aqui. Ali ela já tinha achado graça aos olhos de Boaz. Mas nós vemos também como isso fazia parte, como nós falamos, dos aspectos sociais do povo, da forma como eles viviam ali. A lei do levirato, que fala a respeito do dever de um parente mais próximo casar com a viúva de um familiar que não tenha tido filhos para lhe dar descendência. No caso de Ruth, ela não tinha mais cunhado também, porque os dois morreram. Então, isso passou-se para o clã ali da família, já que não tinha esse cunhado. E nós vemos também isso que fazia parte da lei ali deles e desse aspecto social. E o parente resgatador, que é aquilo que vocês falaram também já, que é o Redentor, que representava ali, né, Jesus. Quando o israelita vendia sua propriedade também, o parente mais próximo tinha a preferência. Então, nós vemos então esse remidor, que no caso ali foi Boaz, porque o outro mais próximo, ele não pode assumir o compromisso, ele passa então essa propriedade, para Boaz, que compra a propriedade e também se casa com Ruth. Conclusão, então. Nós vemos aqui a soberania de Deus, que se concretiza através do desenrolar da história. A pastora Andréia também falou a respeito disso, mesmo elas terem ido lá para o campo dos Moabitas por causa da fome. Todos os eventos que vão acontecendo levam ela de volta para o povo dela, para a terra dela, e todo o desenrolar, nós percebemos mesmo o trabalhar de Deus. Ruth, ao decidir servir ao Senhor através do seu comportamento, tem sua vida transformada. Então, nós vemos a vida ali de Ruth realmente transformada, não só dela, né, mas de Noemi também. Então, e todos recebem o favor do Senhor. Nós vemos ali uma cidade inteira se alegrando. E todos ali recebendo também, não foi só Ruth, mas Noemi, e todos ali foram abençoados. Deus não rejeita aqueles que se aproximam dele em devoção e fidelidade. Nós já vimos isso também nos outros livros. Aqueles que pareciam muitas vezes improváveis, que Deus usou. Deus usou para ser juiz em Israel, Deus usou para ser libertador. E como Deus usa pessoas, não pelas suas habilidades, mas pela disposição do seu coração mesmo, de se aproximar do Senhor. A palavra do Senhor diz que um coração contrito e quebrantado o Senhor não despreza. E nós vemos isso, então. Ruth realmente faz essa escolha e ela é abençoada. Da mesma forma, Deus nos resgatou de uma história de miséria, de uma história de tristeza, todos nós aqui. Não tem ninguém aqui que não tenha sido alcançado pelo Senhor. E se nós olharmos para trás, Deus mudou a história de cada um de nós para estarmos aqui. E se nós olharmos também, nós podemos ver tantas coisas, tanto mover de Deus, tanto trabalhar de Deus na nossa vida. E a palavra de Deus diz que Deus nos transportou do reino das trevas e nos trouxe para o seu reino de luz, para o seu reino de amor. Então, aquilo que nós olhamos na vida de Ruth, nós podemos olhar para a nossa vida hoje e dizer, Senhor, obrigado, porque o Senhor mudou toda a miséria que havia na minha vida. Como aquela palavra que diz que Deus nos dá coroa em vez de cinza, óleo de alegria em vez de pranto. Então, Deus tirou tudo aquilo que era miséria e tristeza da nossa vida e trouxe essa nova história. Então, Deus usa situações naturais para cumprir a sua vontade. E eu quero colocar aqui para vocês que para que nesses dias, talvez você já sempre perceba, mas talvez não, o agir de Deus na tua vida, todos os dias, no dia a dia. Deus falando, eu creio assim que nós precisamos inclinar o nosso coração, inclinar os nossos ouvidos, porque se nós não estivermos assim, nós não vamos perceber tantos detalhes, tantas coisas simples, como eu contei para vocês ali de um livro, que talvez para algumas pessoas podem falar, mas isso é tão sem importância, mas é Deus falando contigo, é Deus se movendo na tua vida. E eu creio que também, para nós termos essa percepção, nós precisamos estar com os nossos ouvidos espirituais, com o nosso espírito atento àquilo que Deus está fazendo e Deus está movendo nas nossas vidas. É assim como nós vimos na vida de Ruth.
Um coração que busca andar no caminho do Senhor vê o braço do Senhor se movendo a seu favor. E nesse ponto, eu percebo naquela declaração ali de Noemi. Porque antes, quando ela estava amargurada, ela não conseguia ver a mão de Deus. Ela não conseguiu ver nem ali Ruth, que estava ali falando, eu não vou me apartar de você, não adianta você ficar falando, porque eu não vou sair daqui. Então, mas quando ela faz aquela declaração, bendito seja o Senhor. Então, aqui ela vê o braço do Senhor agindo na vida dela. E quando nós estamos assim também, nós podemos olhar para as nossas vidas e perceber o braço do Senhor se movendo a nosso favor. E eu creio que Ruth colheu além da sua semeadura. Ruth, nós vemos que a intenção dela era servir. Era o amor que ela tinha mesmo, o relacionamento que ela tinha ali com a sua sogra. Mas nós vemos a bênção de Deus alcançando a vida dela de uma forma realmente tremenda. E aqui, para nós encerrarmos, eu coloquei aqui alguma coisa para nós refletirmos. Podemos aprender com essa amizade? Amizade que nos ensina, né? Como o pastor Samuel falou antes, um texto que é tão usado nos casamentos, mas que também, gente, tem uma declaração de uma nora para sua sogra. Então, que relação de fidelidade, de amor, de honra, de compromisso. Eu creio que ela tinha admiração pela sogra dela. Porque quando a sogra dela dá todas aquelas orientações para ela, falou assim, tudo que você fizer eu obedeço. Ela via também ali um conselho como algo que era realmente de direção para a vida dela, que era o melhor para ela. Nós aprendemos tanto, né? E Ruth ali, então, ela abandona a família dela, a cultura, no lugar que ela seria desprezada. E nós vemos, então, esse mover de Deus mesmo na vida dela. E eu coloquei aqui para nós pensarmos. Os homens vão pensar em outros nomes aí. Somos Ruths ou órfãs? Porque órfã, ela, não vamos dizer que ela não amava sua sogra, né? Mas ela fez uma escolha. Ela voltou para o seu povo, ela abraçou, ela chorou, mas ela foi embora. Mas Ruth não. Ruth se apegou realmente à sua sogra. E ali no início da história, nós vemos Noemi tão, vamos dizer assim, presa ali naquela dor que ela estava sentindo, que ela só queria sofrer sozinha. Ela fala para as noras dela, vão embora, eu não tenho nada para dar para vocês. A minha situação é pior do que a de vocês, vão embora. Mas Ruth não, nós vimos na palavra de Deus que Ruth se apega a ela. Ruth estava totalmente decidida, tanto que ela falou no momento assim que ela parou de falar com Ruth, porque ela viu que nada que ela falasse ia convencê-la de mudar de ideia. E eu coloquei aqui para nós refletirmos nesses dias também. Se você pode lembrar, pense agora, se você já teve alguma Ruth, alguém que Deus levantou na tua vida, que foi o Ruth na tua vida, que não te abandonou, que não te deixou por mais que você passasse pelo que você estivesse passando. Ou se talvez você já foi, ou se você está sendo Ruth na vida de alguém. Porque eu creio que Deus sempre levanta pessoas para nos sustentar no momento de dor, no momento de dificuldade. Então, é algo para nós refletirmos e pensarmos no nível de amizade que Deus quer nos levar. Porque esse nível de amor, nós vemos esse nível de amor, de compaixão realmente na vida de Ruth. Eu coloquei aqui o texto que diz que, vendo Noemi, que de todo estava resolvida a ir com ela, deixou de falar. Então, assim, ela decidiu pela Noemi, ela decidiu por essa amizade, ela decidiu por esse Deus também. Ela fez uma escolha e ela estava decidida. E eu creio também assim tem que ser nossa postura em relação também a Deus, as coisas de Deus. Eu sempre falo, as meninas me ouvem falar tanto assim, eu falo sempre tudo uma escolha, uma decisão. Porque nós temos lutas. Eu tenho certeza que Ruth imaginava também toda a dificuldade, tudo que ela havia para enfrentar. Mas ela estava resolvida, ela estava decidida. Então, que nós possamos então também refletir
nesses dias a respeito de quem nós temos sido na vida das outras pessoas e também ser grato e talvez até falar uma palavra para alguém que já foi Ruth na sua vida. E para encerrar, eu vou deixar esse texto que, da minha parte, eu vou dizer que é o texto que ardeu no meu coração, que é Ruth 2:12. O Senhor retribua o teu feito e te seja concedido pleno galardão da parte do Senhor, Deus de Israel, sob cujas asas te vieste a habitar. Esse texto é maravilhoso demais. E esse texto nos lembra do Salmo 91. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente descansará. Um dia eu e você escolhemos essas asas para habitar. Um dia eu e você escolhemos habitar nesse esconderijo do Altíssimo. E que nós possamos habitar mesmo e morar nesse lugar de segurança, que é na presença do Senhor. Amém, glória a Deus. Quanto ensino, né? Nesse pequeno grande livro, né? A aliança que Ruth tinha com a sua sogra. Como 6 semanas, né? Esse livro, ele se passa em 6 semanas. Tudo isso aconteceu em 6 semanas, seria 1 mês e meio, né? E como Deus pega sempre o improvável, né? E eu e você somos os improváveis de Deus, né? Que Deus nos redimiu, nos resgatou. E essa mesma bênção que Ruth recebeu na sua vida, é essa mesma bênção que está sobre a nossa vida, né? Estamos debaixo das asas do Senhor, o nosso remidor, o Senhor Jesus, aquele que nos comprou e que nos deu, então, passamos a ter direito a essa bênção, conforme a sua palavra. Glória a Deus. Vamos orar agradecendo ao Senhor. Se puder colocar em pé, mais uma vez. Te louvamos, Pai, nessa manhã, pela Tua palavra, pelo Teu ensino, Senhor, e somos gratos a Ti, Senhor, porque podemos olhar para a história de Ruth, de Noemi, Pai, e também ver que a nossa história, ela é semelhante, Senhor, porque, ó Deus, nós éramos aqueles que não pertenciam ao Senhor, ao Teu povo, ó Deus, humanamente falando, Pai, nós éramos os improváveis, Pai, nós não merecíamos, mas o Teu amor, Pai, nos alcançou e nós decidimos nos abrigar debaixo das Tuas asas e por isso a Tua bênção é sobre nós, Pai. Pai, Te louvamos por esse dia, Te louvamos pela vida dos Teus filhos e das Suas filhas e por tudo aquilo ainda que o Senhor irá fazer nesse dia nas nossas vidas. Muito obrigado, Senhor. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Deus abençoe você. Até domingo que vem.